Oi gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a professora Noemi e nessa aula nós vamos ver forma trigonométrica dos números complexos. Pessoal, para fazer a representação trigonométrica de um número complexo, nós vamos utilizar essa regrinha aqui, ó. Z é igual ρ, que multiplica cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Mas antes de fazermos o nosso primeiro exemplo, vamos relembrar alguns conceitos importantes de números complexos. Esses conceitos vão ajudá-los com certeza. Então vamos lá. Pessoal, observando aqui, a forma algébrica de um número complexo é representada da seguinte forma: Z é igual a mais BI. A é a parte real e B é a parte imaginária porque carrega o I. Nós podemos representar um número complexo da seguinte forma no plano de Argand-Gauss. Na verdade é assim, gente. Quando nós temos os números reais, nós fazemos a representação gráfica desses números reais no plano cartesiano. No caso dos números complexos, nós fazemos a representação gráfica no plano de Argand-Gauss. Então observem aqui, ó, esse número complexo. Nós temos o que? Z é igual a 3 mais 2i, 3 é a parte real e o 2 é a parte imaginária porque carrega o i. Então o A, né, olha a representação, o A é o real, né, que é o 3, e o B, parte imaginária, que é o 2. Então nós temos o par ordenado aqui, 3 e 2. Observando, gente, no plano de Argand-Gauss, então olha, aqui é o eixo dos reais, como se fosse o X, que a gente conhece, né? O eixo do X, que a gente chama de eixo dos reais. E aqui o eixo, como se fosse o Y, dos imaginários. Qual é o par ordenado que nós temos? Ó, 3, que é o A, que é representado aqui no X, aqui. Então, o A vale 3. Então, 1, 2, 3. Aqui, ó, tá nesse ponto. E o B, que é o imaginário. O B aqui é o 2, que é o imaginário. Então, 1, 2, ó, o imaginário é sempre aqui. Então, fazendo a ligação dos pontos, nós temos 3, 2, temos esse ponto aqui do par ordenado desse número complexo, do Z é igual a 3 mais 2i. Outro conceito também importante, gente, é o módulo de um complexo. Então, o que é o módulo de um complexo? É o seguinte: essa distância desse ponto até a origem, essa distância é chamada de módulo, que é representada pela letra Z, entre barras, Z com barras, ou ρ, tá? Então, eu vou falar mais do ρ. Então, é essa distância. Então, vamos lá, ó. Observem aqui, ó. Então, nós temos o módulo de Z, é essa distância, é o módulo. Outro conceito importante é o argumento de um complexo, ou seja, que ângulo que ele faz. Então, o ângulo, gente, observe aqui, ó. Nós temos o eixo dos números reais, dos complexos, sempre o A, né? O valor do A dos reais é aqui, né? No X, vamos dizer assim, e dos imaginários aqui, ó, na vertical, como se fosse o Y. E aqui nós temos o ponto, né? O A e o B, nós temos a distância, que é o módulo, e esse ângulo aqui, ó, tá vendo esse ângulo do X, do A, né? Até encontrar o módulo, ó, esse pedacinho aqui, é chamado de argumento do complexo. Então, é o argumento de Z. Pessoal, então agora nós já relembramos a forma algébrica de um complexo, o seu argumento, que é o ângulo que ele forma, e o seu módulo, que é a distância do meu ponto, né, do par ordenado até a origem. Chamamos de módulo representado pela letra Z entre barras ou ρ. Então agora nós vamos fazer essa representação trigonométrica aqui. Para fazer a representação trigonométrica, gente, nós utilizamos essa regrinha. Z, que é igual a ρ vezes, abre parênteses, cosseno do ângulo mais I seno do ângulo, fecha parênteses. Então temos que utilizar essa regra. E para fazer a representação trigonométrica, nós vamos utilizar 3 passos. Eu vou fazer passo a passo, então nós vamos utilizar 3 passos. Nesse exemplo aqui, ó, quero fazer a representação trigonométrica desse complexo aqui, ó,
Z é igual a raiz quadrada de 3 mais I. Vamos primeiro retirar os valores, quanto vale A e quanto vale B desse complexo. O A é a parte real, então é raiz quadrada de 3. E B é a parte que carrega o I, então aqui ó, B é igual a, aqui tem o número 1. B é igual a 1. Tudo bem, então primeiro retiramos os valores de A e B. Agora nós vamos aplicar o primeiro passo, ou seja, nós vamos encontrar o módulo desse número complexo. E para encontrar o módulo, que é a distância, né, do ponto do par ordenado até a origem, nós vamos utilizar essa regrinha aqui, ó, gente, ó, sempre utiliza essa regra. Então, ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos lá. Ρ é igual a raiz quadrada. Quanto é A ao quadrado? O A é raiz quadrada de 3. Então, é raiz quadrada de 3 mais B ao quadrado. Quanto é B, gente? 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Deixa eu esticar essa raiz aqui. Então, ρ é igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, a gente tira da raiz. Porque aqui está o quadrado, esse quadrado aqui tira da raiz. Então, 3 vai sair da raiz. 1 ao quadrado, 1. Então, o ρ vai ser 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. O ρ, ou seja, o módulo é igual a 2. Então, o primeiro passo está pronto. Vamos para o segundo passo. O segundo passo, gente, nós vamos encontrar o argumento, ou seja, o ângulo. E para encontrar o argumento, nós precisamos utilizar essa regrinha para encontrar o ângulo, né, do seno e o ângulo do cosseno. O ângulo do seno, nós vamos fazer B sobre ρ, B sobre o módulo, e o cosseno é A sobre o módulo. Então, vamos lá. O seno, quanto vale B, gente? B vale 1. 1 sobre, quanto vale ρ? Ρ vale 2. Ou seja, seno do ângulo, meio. Pessoal, aqui nós temos um seno positivo. Vamos lembrar disso, ó, é positivo aqui esse valor, meio positivo. Então, nós temos um seno positivo. Agora vamos para o cosseno. Cosseno do ângulo é A. Quanto vale A? Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 sobre ρ. Quanto vale ρ, gente? Vale 2. 2. Então, aqui também nós temos um cosseno positivo, certo? Agora, nós temos que relembrar um pouquinho de trigonometria. Então, seno de qual ângulo que dá meio? Então, vamos lá pegar a tabelinha. Então, olha, é meio, né? Ó, não é meio? Então, olha, seno de meio é 30 graus. Vamos colocar aqui já o 30 graus. E cosseno de raiz de 3 sobre 2. Vamos ver, ó. Cosseno, raiz quadrada de 3 sobre 2, é igual a 30 graus também. Então, nosso ângulo dos dois, 30 graus. Como aqui é seno positivo e cosseno positivo, ele está onde? No primeiro quadrante, olha lá. Onde eu tenho seno positivo, ó, seno positivo e cosseno positivo, ó, primeiro quadrante, tá certo? Então, eles estão no primeiro quadrante, esse 30 graus realmente está no primeiro quadrante positivo. Nós também podemos representar esse 30 graus utilizando radianos, ou seja, eu posso falar que é 30 graus ou π sobre 6, tanto faz. Por que π sobre 6? Π é 180. 180 dividido por 6 dá 30, então é 30 graus, por isso que é π sobre 6. A mesma coisa aqui, ó, π sobre 6. Aí nós podemos representar na regra, tanto faz, ou 30 graus ou π sobre 6. Terceiro e último passo. Agora nós vamos substituir esses valores que encontramos lá na regra. Aqui, ó, nessa regrinha aqui, gente, ó, Z é igual a ρ, cosseno do ângulo, mais I seno do ângulo. Deixa eu copiar, então, de novo essa regrinha aqui, ó. Z é igual a ρ, cosseno do ângulo, mais I seno do ângulo. Essa letra se chama θ.
Z é igual. Quanto vale Rho? Que é o módulo. Vale 2. 2 vezes, abre parênteses, cosseno. Aqui eu posso colocar tanto o 30 graus ou π sobre 6. Eu vou colocar π sobre 6, tá? Mas tanto faz, gente. Mais I seno do ângulo de novo, também π sobre 6. Tudo bem? Pessoal, nós vamos fazer agora esse exemplo da representação trigonométrica de um complexo. Então vamos lá. Vamos primeiro retirar os dados, né? Quais são os valores A e B desse complexo? Então, o A é igual a menos 1 e o B vale 1. Né? Aqui tem 1i, então é 1. Lembra que eu comentei com vocês? No exercício anterior, nós fizemos em 3 passos. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Então, primeiro passo, nós vamos encontrar o módulo desse complexo. Então, para encontrar o módulo, utilizamos essa regra. Rho é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado mais b ao quadrado. B ao quadrado é 1, 1 ao quadrado. Rho é igual menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1. Mais 1 ao quadrado, 1. Então, o Rho, gente, vai ser raiz quadrada de 2. Encontramos o Rho. Vamos para o segundo passo. No segundo passo, nós vamos encontrar o argumento, que é o ângulo. E para isso, nós vamos utilizar essas duas regras. Seno do ângulo é igual a B sobre Rho. Então, seno do ângulo é B. Quanto vale B, gente? B vale 1. Então, vai ser 1 sobre Rho, raiz quadrada de 2. E aí, gente, aqui, olha, nós não podemos ter uma raiz no denominador. Então, a gente vai retirar essa raiz do denominador. Para isso, eu vou ter que multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2. Aí a gente consegue eliminar aqui. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ser raiz quadrada de 4. E quanto que é raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre como a gente retira a raiz do denominador, tem uma aula que eu explico sobre isso que está aparecendo aqui em cima no card. Agora vamos lá. Gente, nós temos aqui, olha, um seno positivo. A raiz quadrada de 2 sobre 2 é um seno positivo. Seno positivo. E vamos agora para o cosseno. É A sobre Rho. Quanto vale A? Menos 1. Então vamos lá. Menos 1 sobre... E quanto vale Rho? Que é o módulo raiz quadrada de 2. A mesma coisa, eu preciso retirar aqui a raiz quadrada do denominador. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz quadrada de 2. Menos 1 vezes raiz quadrada de 2 vai ser menos raiz quadrada de 2. A mesma coisa, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 4, raiz quadrada de 4, 2. Gente, aqui eu tenho um cosseno negativo. Cosseno negativo. Agora nós temos que lembrar um pouquinho de trigonometria. Seno positivo, eu tenho um seno raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, qual que é o ângulo? Olha lá. Raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de 45 graus. Certo? Ó, seno de 45. 45 graus. E agora, cosseno. Olha, cosseno, gente, eu não posso falar que ele também é 45 graus. Por quê? Porque ele é negativo, certo? Então, aqui se fosse positivo já estava pronto, era 45, mas é menos raiz quadrada de 2. Então, eu não posso falar que ele é 45, mas o 45 vai me ajudar. O que eu tenho que descobrir? O seguinte, aí nós vamos pegar o círculo trigonométrico, porque eu tenho um seno positivo e um cosseno negativo. Onde eu tenho, que quadrante que eu tenho, gente? Um seno positivo e um cosseno negativo, ó. Seno positivo, observem aqui, cosseno negativo, está no segundo quadrante. Então, olha, seno, vou repetir, tá? Seno positivo, cosseno negativo, está no segundo quadrante.
E aí, como é que fica, então? Qual que é esse ângulo que eu estou procurando? Então, vamos lá. Observem aqui, olha, nesse círculo, nós temos o quê? O 45 graus, certo? Se fosse o positivo, já estava pronto. Mas o 45 graus, ele está mais ou menos aqui. Onde está o ângulo que eu estou procurando? Está no segundo quadrante, ele está aqui. E o que nós vamos fazer? Então, nós vamos pegar o simétrico dele, ó. Então, vocês vão encontrar o simétrico e vai estar aqui, tá certo? Que ângulo será que é esse, gente? Aí, o seguinte, ó. Todo esse círculo, certo? Aqui, ó, vale 180, tá? O ângulo que eu quero é esse aqui, ó. Deixa eu só tentar desenhar aqui. Aqui, eu quero esse ângulo, que vale quanto? Gente, ó, aqui, ó, não vale 90? Até aqui, ó, não é 90? Aqui não é 45? 45 mais 90, 135. Não é isso, ó? 90 aqui, ó, tá vendo? Até aqui, ó, 90. E aqui não é 45? Então, 135 é o ângulo que eu preciso. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um ângulo de 135 graus. Agora, gente, é só eu substituir na regra, que é o terceiro passo. Terceiro passo. Aí, nós vamos voltar na regra. A regra não é essa, ó. Z é igual a ρ vezes cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Substituindo, Z é igual ρ, quanto vale ρ? Raiz quadrada de 2. Abre parênteses, cosseno do ângulo. Então, cosseno de 135 graus. Mais I, seno do ângulo. Seno, quanto vale? 45 graus. Pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido esses exemplos que eu fiz de representação trigonométrica de um complexo. Se vocês gostaram, dê um like, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com quem vocês acham que será útil. Obrigada, gente, e até a próxima aula!